Olá, está começando o Câmara Notícias aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET, 28.2, sinal aberto digital para toda a região de São José do Rio Preto, com informações do Legislativo e da nossa cidade para você. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para você que nos acompanha. Daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 7ª sessão ordinária de 2020 e já já você fica sabendo os projetos que serão votados logo mais. Antes disso, você fica muito bem informado por aqui. Esta edição do Câmara Notícias é especial. Trazemos para você informações sobre o coronavírus. Além disso, temos outras notícias. Confira. Telespectadores da TV Câmara fazem vídeos homenageando o Rio Preto. Destinação Solidária é forma de ajudar quem precisa na hora de fazer o imposto de renda. Concurso IBGE 2020 é chance para quem busca trabalho. O Câmara Notícias está no ar. Sem perder tempo, vamos direto ao plenário da Câmara, onde daqui a pouquinho será realizada a 7ª sessão ordinária de 2020. A repórter Vivian Lima já está posicionada e traz para a gente ao vivo os assuntos que serão debatidos nessa sessão. É a ordem do dia. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Câmara. 9 proposituras integram a pauta de votações da sessão de hoje. Abrindo a ordem do dia, o plenário analisa 3 projetos de lei complementar, todos em regime de urgência, ou seja, serão votados tanto em primeira quanto em segunda discussão. O primeiro é o projeto do Executivo que trata do reajuste dos salários dos servidores públicos municipais. A medida repõe a inflação apurada no ano anterior, que foi aí de 4,31%. Esse mesmo projeto altera as alíquotas de contribuição para o regime de previdência. Na sequência, o plenário delibera sobre 2 projetos de autoria da mesa diretora aqui da Casa. Um dispõe sobre a revisão dos salários dos servidores do Legislativo, também em 4,31%, e o outro reajusta com o mesmo índice os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Também em regime de urgência, a pauta traz projeto de lei do Executivo que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial de R$ 250 mil, conforme convênio a ser firmado com o governo do estado, para estudos e projetos de macro e microdrenagem do córrego aterrado. Em urgência, também teremos projeto de resolução da mesa diretora aqui da Câmara. A medida atualiza os valores recebidos pelos servidores no que tange aí itens como auxílio alimentação e auxílio saúde. Na sequência, o plenário analisa 3 projetos do Executivo em primeiro turno. São eles: o que autoriza a alienação de bens imóveis no município para instalação de empresas e atividades comerciais, industriais e serviços, o que dispõe sobre a outorga de uso de imóvel público em favor da Igreja Evangélica Pentecostal Formosa e o que trata da aprovação do Plano Municipal da Infância e Adolescência. Completando a ordem do dia, será avaliada a proposta do vereador Jean Dornelas, em primeiro turno. A matéria altera a lei que disciplina o serviço de transporte por aplicativos aqui no município. A medida original determina que o carro seja identificado por adesivo definido pela Secretaria de Trânsito. Com a medida de Dornelas, o automóvel poderá ser identificado também por outro material que possa ser afixado por meio de ventosa. A sessão começa às 5 da tarde, a gente transmite tudo ao vivo. Voltamos ao estúdio. Jaqueline. Obrigada, Vivian. A Vivian trouxe a ordem do dia da sessão de hoje. Agora vamos conferir o resultado da votação da sessão passada, a 6ª deste ano. A Câmara de São José do Rio Preto aprovou 7 propostas durante a 6ª sessão ordinária do ano. Entre elas está o projeto de lei do Poder Executivo, em urgência, que altera a lei que trata do exercício do comércio e da prestação de serviços em vias e logradouros públicos do município, criando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Foi também aprovado o projeto de lei do vereador Renato Pupo, em segunda discussão, que permite o uso de veículos alugados com placas de outros municípios para o serviço de transporte por aplicativo. Aprovado o projeto de lei complementar do vereador Fábio Marcondes, em segunda discussão, que concede horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
Os vereadores também aprovaram um projeto de lei do Poder Executivo, analisado quanto ao mérito, que dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público municipal em favor da Caritas Diocesana de São José do Rio Preto. Projeto de lei do vereador Zé da Academia, aprovado em segunda discussão com substitutivo, obriga o Poder Público Municipal a utilizar a grafia completa São José do Rio Preto em todas as suas ações. Aprovado o mérito do projeto de lei da vereadora Karina Caroline, que obriga creches públicas e privadas, com ou sem berçário, a adotarem o armazenamento e oferecimento de leite materno ordenhado ou por amamentação. Projeto de lei do vereador Jean Charles Serbeto, aprovado em primeira discussão, inclui no calendário oficial do município a Oxente Fest. Todos os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto estão disponíveis para consulta no site www.riopreto.sp.leg.br. Já que desde o começo do mês, os nossos telespectadores têm visto esse selinho aqui no canto da tela, né? Você sabe do que significa esse selinho? Aniversário, festa. Aniversário de São José do Rio Preto, que vai ser dia 19 de março, quinta-feira. Aniversário de Rio Preto. Essa semana é especial para a nossa cidade, que completa 168 anos. Uma das cidades mais importantes do estado e do Brasil. Uma cidade acolhedora, forte na prestação de serviços, principalmente na área médica, e que segue acompanhando as tendências do desenvolvimento urbano. Problemas existem, mas quem conhece, vive, mora e nasceu aqui sempre tem uma palavra de carinho para retratar Rio Preto. E por isso nós da TV Câmara abrimos espaço para você prestar a sua homenagem para Rio Preto. Recebemos vídeos, fotos e manifestações bem legais. Veja agora a da Rafaela Marchiotti Zanata, do Carlos Henrique e das irmãzinhas Beatriz e Valentina Simal. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé, vão levando para a glória o pendão de São José. Parabéns, Rio Preto! Que bacana. Obrigada a todos que enviaram os vídeos. Isso mesmo. E os vereadores que fazem parte da SEI das Calçadas ouviram 3 testemunhas em reunião realizada aqui na Câmara. As oitivas são parte da investigação sobre obras realizadas em calçadas de escolas públicas municipais. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga supostas irregularidades em obras de recuperação de calçadas em São José do Rio Preto, realizou 3 oitivas nesta sexta-feira. Formada pelos vereadores Marco Rilo, presidente, Pedro Roberto, relator, e Jorge Menezes, membro, a comissão apura os trabalhos realizados em calçadas de escolas públicas municipais. Os vereadores ouviram 3 testemunhas ligadas à Secretaria Municipal de Educação: a assistente técnica Rosana Ribeiro, o diretor de escola Rafael Martins Pinto e o agente administrativo Júlio César Bertuga. As denúncias apontam reformas desnecessárias em passeios públicos, contratação de obras e compra de materiais com dispensa de licitação, bem como o suposto direcionamento da licitação. Continuamos com as notícias do Legislativo. E você confere agora como foi uma roda de conversa aqui na Câmara com o tema Saúde da Mulher em todas as fases da vida. O evento foi promovido pela Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo da Câmara de Rio Preto realizou na Semana do Dia Internacional da Mulher um curso sobre saúde da mulher em todas as fases da vida. Endometriose, disfunções sexuais, climatério e menopausa foram os temas abordados durante o curso. O grupo Roda Afetiva de Mulheres com Endometriose começou as apresentações, trazendo, além de informações médicas, a visão das próprias pacientes, mulheres que há anos lutam contra a endometriose. Em seguida, a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, Tamara Altivo, trouxe mais informações sobre a doença e também sobre os outros temas. A vereadora Márcia Caldas e a secretária da Mulher, Maureen Cury, prestigiaram o evento, que teve participação de aproximadamente 40 pessoas.
E atenção, a Secretaria de Saúde confirmou na manhã de hoje o segundo caso positivo de coronavírus em Rio Preto. Agora entramos no assunto de saúde do coronavírus. Na cidade, são 2 casos confirmados pelo Hospital de Base que ainda aguardam contraprova em análise pelo Instituto Adolfo Lutz. O repórter Alexandre Gama acompanhou a coletiva e traz mais informações. A Secretaria de Saúde de Rio Preto acaba de confirmar 2 casos positivos de coronavírus em Rio Preto. Enquanto isso, outros 20 casos estão sendo acompanhados, que estão aí sob vigilância. E a Andréia Negri, gerente da Vigilância Epidemiológica, fala para a gente sobre esses 2 casos positivos e 20 sobre análise. Andréia, como que a Secretaria está lidando com isso? Olha, esses casos são casos que a gente está monitorando todos eles, de acordo com o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. São casos que a gente colocou em isolamento domiciliar e os seus contatos. Então, são pessoas que realmente são suspeitas diante do critério do Ministério da Saúde e nós precisamos manter essas pessoas nesse isolamento. Fica o apelo aí para que todo mundo, as pessoas fiquem tranquilas nesse momento. Não temos a transmissão local no município, são casos importados. O que isso quer dizer? Uma pessoa, a mulher de 28 anos, ela veio de outro país e esse caso, o homem de 44 anos, ele viajou para a cidade de São Paulo, que hoje é considerada que lá tem a transmissão comunitária. Então, para o município, esse é um caso importado. Esses 2 casos positivos foram confirmados por exames no HB, o Hospital de Base. Eles aguardam agora a contraprova do Adolfo Lutz. Por que essa demora? Isso, como o Hospital de Base ele faz o exame mais rápido, o Instituto Adolfo Lutz ele é um ótimo laboratório, excelente laboratório de referência. No entanto, a demanda dele está muito grande. Realmente, ele não vai dar conta de estar dando resposta para a quantidade de exames que está entrando. Ele tem uma capacidade X e essa capacidade já foi extrapolada. Então, é importante, sim, que as pessoas que têm sintomas mais fiquem nas suas casas, sintomas leves, que não tenham viajado para outro país nesse momento, fiquem no seu domicílio, façam isolamento voluntário muitas vezes, para que realmente não transmita a doença para as outras pessoas. Agora é o momento de exercermos a nossa cidadania. Eu não quero passar a doença para outra pessoa, porque essa outra pessoa pode ter alguém que vá adoecer e evoluir com gravidade até morrer. Então, a responsabilidade é de todos nós nesse momento. Tá certo. Muito obrigado, Andréia. Lembrando que o melhor antídoto para o coronavírus é lavar bem as mãos com água e sabonete, colocar o braço na frente da boca antes de espirrar ou tossir e também fazer uso do álcool gel quando você estiver na rua tocando em vários, enfim, em qualquer lugar aí que possa ter sido tocado por outras pessoas. Sou Alexandre Gama para a TV Câmara. Matheus, essas recomendações são super importantes e a gente levar a sério, inclusive, porque são coisas que outros países fizeram, que já enfrentaram e funcionou, foram efetivas. Então, aqui a gente tem que fazer até melhor. Exatamente, fazer essa lição de casa. E a Secretaria da Saúde de Rio Preto tem um comitê para lidar com a pandemia do novo coronavírus. A TV Câmara acompanhou a apresentação do grupo e as principais orientações feitas à população. O secretário de Saúde, Aldenis Borim, reuniu a imprensa para falar sobre o plano de ação para conter a transmissão do novo coronavírus em Rio Preto. Entre as iniciativas está a criação de um comitê permanente. Ele é formado pelo gabinete, que é eu, Dr. Baitello, virologista, nosso consultor, a chefe da vigilância, todos os diretores das unidades de assistência, para que a gente fique atento a tudo que acontecer sobre essa doença que está chegando ao Brasil. Queria colocar para vocês o seguinte, nós temos, como eu já coloquei em algumas entrevistas, escrevi um artigo de que Rio Preto tem o seu plano de contingência já estabelecido há quase um mês, que nós já foi feito. Ele é um plano de contingência para doenças respiratórias altas, acrescentando alguns detalhes do coronavírus, mas é um plano que a gente já usa há alguns anos para a influenza, H1N1 e assim por diante. A orientação da população, a fim de evitar a contaminação em massa, é uma das ações do comitê. Nós aconselhamos que não haja
qualquer reunião com mais de 100 pessoas em locais, seja aberto ou fechado. Por quê? Porque uma pessoa pode transmitir para várias outras pessoas. Outras recomendações é que empresas que utilizem o ponto eletrônico digital faça esse controle de outra maneira, que também é um local onde tem muita transmissão. Outra sugestão é que todos os ambientes tenham álcool gel e que seja incentivado a utilização do álcool gel. Entre as principais preocupações das autoridades está a disseminação do vírus entre os idosos, mais vulneráveis às complicações da doença. A gente só vai conseguir reduzir essa transmissão se as pessoas realmente verem que é uma ação de saúde e que a comunidade, fazendo o seu papel, vai ajudar nessa redução. Senão, vai ser muito mais difícil retardar ao máximo que a gente possa ir a introdução ou uma epidemia no município ou no país, como se diz. Uma pessoa com sintoma respiratório não é para estar num ambiente de trabalho fechado, não é para estar num cinema, não é para ir na igreja, porque ele não é que ele vai transmitir para os outros. Esse é um ponto-chave. E idoso, eu acho que idoso nós estamos num momento crítico, porque as primeiras transmissões vão ocorrer em adultos e não vão acontecer nada. Você não vai com 80 anos e se expor a uma situação onde a doença tem uma mortalidade alta. Para esclarecer e orientar a população a respeito do novo coronavírus, a Secretaria de Saúde deve lançar nesta semana um 0800. É para informar a população justamente do que ela tem dúvida. Devo ir a uma UBS? Devo ir ao hospital? Vamos dizer que alguém liga e fala, olha, eu estou com uma gripe, com falta de ar, com muita febre, o que eu faço? Eu não vou mandar ela para uma UBS. Ela já me deu informação que ela precisa ir para um hospital, que ela pode precisar de um respirador e assim por diante. Não, olha, eu estou só com coriza e um pouquinho de dor de cabeça, não tive febre. Olha, você vai fazer isso e isso. Então, a orientação vai ser individual. E esse 0800 é para resolver dúvidas e dizer o seguinte, liga amanhã novamente para falar como você está, se piorou, melhorou, para não ser definitivo. Então, esse 0800 a gente espera dar a informação à população e diminuir também os atendimentos nas unidades, seja elas privadas ou públicas. E nesta semana, a Secretaria de Saúde e hospitais particulares devem se reunir para que todo o sistema de saúde na cidade realize um trabalho integrado. Nós, obviamente, nós vamos conversar e nós vimos que eles estão muito preocupados também. Eu acho que hoje São José do Rio Preto tem um número de UTIs e de leitos disponíveis que possa atender a população SUS. Eu acho que nós não precisaremos utilizar nada do privado, mas lembrar que o privado é quase metade da nossa população possui convênios de saúde. Então, esses hospitais também vão participar dos planos de contingência e, junto com a gente, tomar as decisões que têm que ser tomadas. Isso eu acho uma coisa muito boa. Não ficar diferenciando, é todo mundo trabalhando em prol de uma doença que é da população, seja ela rica, pobre, vulnerável ou não. O secretário também informou que todas as atividades públicas municipais que envolvem idosos ou estão sendo canceladas ou adiadas. O foco número 1 é o idoso. O idoso é o foco número 1. Ou seja, o idoso, nesse momento, tem atenção especial. A gente não recomenda nenhuma atividade em grupo para idosos nesse momento. Eu acho que, nesse momento, o idoso tem que ficar realmente quietinho, o menos possível em contato com multidões, com grupos. Nós da Secretaria decidimos que nossas atividades da Secretaria de Saúde, nós não iremos ter atividades grupais com idosos. E hoje, por orientação do Comitê de Gestão do Coronavírus, a Prefeitura publicou um decreto com medidas de enfrentamento à nova doença.
A Prefeitura de Rio Preto publicou decreto com medidas para combater o novo coronavírus. As ações foram definidas pelo comitê formado por autoridades de saúde após entendimento com secretarias municipais e o prefeito Edinho Araújo. Entre as medidas tomadas para a contenção do novo vírus no município estão: suspensão das aulas nas escolas municipais a partir de 23 de março. A medida vale por tempo indeterminado. Proibição das aglomerações com mais de 100 pessoas. Fechamento por tempo indeterminado dos equipamentos públicos de lazer, esporte, educação e cultura. Nesse grupo estão incluídos locais como Cidade da Criança, parques ecológicos, núcleos de artes, zoológico e centros de convivência. No decreto, a Prefeitura também oficializa medidas relacionadas ao trabalho dos servidores públicos. Foram canceladas as férias dos profissionais que atuam diretamente no combate à doença, como é o caso dos trabalhadores da saúde e também daqueles que podem dar apoio às ações, como a Defesa Civil e a Guarda Municipal. Além disso, idosos, gestantes e pessoas com imunidade reduzida serão liberados para cumprir jornada em casa. O decreto diz ainda que o secretário de Saúde, Aldênis Borim, fica autorizado a adotar outras medidas necessárias para evitar a propagação do vírus Covid-19. A TV Câmara segue acompanhando as medidas de combate ao novo coronavírus. Mais informações sobre o tema serão divulgadas ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E a Câmara aqui de Rio Preto também está nessa batalha e adota medidas para prevenir a disseminação do coronavírus. As regras seguem as determinações dos órgãos de saúde. Confira. Com o objetivo de atender às recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, o presidente da Câmara, Paulo Paulera, determinou medidas para diminuir os riscos de contaminação de munícipes e servidores pelo novo coronavírus. Está proibida a entrada, visitação e circulação do público em geral nas dependências da Câmara, ficando liberada apenas a entrada de servidores, vereadores e fornecedores. A partir da sessão do dia 24 de março, as sessões ordinárias serão fechadas para o público. Estão suspensos o uso da tribuna livre e a presença de convidados na hora do presidente. A Câmara também suspendeu o empréstimo do plenário, auditório e bandeiras, além da realização de sessões solenes, solenidades, reuniões e audiências públicas. Em respeito aos prazos legais e regimentais, estão mantidas as reuniões das comissões especiais de inquérito. Servidores com 60 anos ou mais serão dispensados para trabalhar em home office, já que fazem parte do grupo de risco. Essas ações seguem orientações das autoridades e podem ser revistas a qualquer momento. Após reunião no gabinete do prefeito Edinho Araújo, o secretário de Saúde, Aldênis Borim, falou sobre as medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Rio Preto. Fundamentalmente, a gente está efetivando um decreto proibindo reuniões em todo o município com mais de 100 pessoas. Terão algumas alterações também quanto à frequência de alunos às escolas, que nós estamos terminando de que maneira isso será feita. E que aconselhamos, a pedido de uma consulta da Câmara Municipal ao Comitê Gestor do Coronavírus, de que as sessões deverão ser limitadas o máximo possível. O secretário falou também sobre a importância de ações como evitar a entrada de munícipes no prédio do Poder Legislativo. É louvável, né, que você, embora seja um espaço democrático, nesse momento a vida das pessoas, as transmissões, esses cuidados preventivos, acho que estão acima de qualquer outra situação. Eu acho que tem que todo mundo que tem interesse acompanhar pela TV Câmara, que quer essas sessões, mas eu acho que é fundamental. Tanto é que isso não é uma medida adotada por Rio Preto. Isso já foi tomado em várias cidades, inclusive a Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Quer dizer, isso está sendo quase que uma unanimidade, né, em todas as cidades do estado. Nós estamos ainda na fase de prevenção, nós não temos casos que não tiveram contato com pessoas que estavam fora do país, que a gente chama de casos autóctones.
Então, nós não temos nenhum ainda, então a gente não precisa avançar tanto. O que a gente precisa sempre pensar é na prevenção. O que nós recomendamos? Tem sinal de gripe, casa. Vai para casa e não saia. Essa é a recomendação principal. Quem estiver, fique em isolamento domiciliar. E em que casos procurar uma unidade de saúde? Se você tiver coriza, tosse e febre, deve procurar uma unidade de saúde. Reforçando que Rio Preto já tem 2 casos que testaram positivo, segundo testes do HB aqui em São José do Rio Preto, um homem de 44 anos e uma mulher de 28 anos. E a pandemia do coronavírus também modificou a rotina de outras instituições e entidades da cidade. A repórter Vivian Lima traz para a gente lá do plenário o que mudou nessas entidades. Vivian, traz para a gente. Matheus, nessa semana nós tivemos muitas notícias de atividades suspensas, né? Boa parte delas em instituições educacionais. Na Unesp, aqui em Rio Preto, por exemplo, as aulas presenciais estão suspensas até 17 de abril. O mesmo vale para os eventos que seriam realizados na instituição. Na FATEC, as aulas estão suspensas desde ontem. Na ITEC Filadélfia Gouveia Neto, as aulas serão suspensas a partir de amanhã, quarta-feira, dia 18 de março. Nas escolas da rede estadual, a suspensão das aulas será feita de maneira gradual. Até sexta-feira, os alunos podem ir, é um momento aí em que os responsáveis e os estudantes terão um tempo para se organizar, para ficar em casa na próxima semana, porque a partir de segunda-feira, dia 23 de março, as escolas estarão fechadas por tempo indeterminado. O SESC Rio Preto, assim como em todo o estado, ficará fechado até o dia 31 de março. Valores de ingressos, cursos e excursões serão ressarcidos. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também já tomou medidas. Aqui em Rio Preto, a Ordem suspendeu todas as reuniões, palestras, grupos de estudo que seriam realizados pela subseção. E agora um recado para quem frequenta Poupa Tempo e a Prefeitura Regional Norte. Esses órgãos irão restringir o atendimento presencial em seus postos de serviço. Diante disso, a recomendação para os usuários é que eles acessem o serviço pela internet, pelo portal da Prefeitura, acessando ali a carta de serviços. Pela internet é possível obter, por exemplo, segunda via de boleto do IPTU e ter acesso ao balcão de empregos. Essas são as informações para quem deseja saber aí o que está suspenso, ou ainda o que está funcionando, ou o que está funcionando de forma restrita. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Vivi. Matheus, e diante da pandemia do coronavírus, uma outra questão que está gerando muita dúvida é sobre viagens. O PROCON de Rio Preto orienta os consumidores que estão com viagem marcada. Saiba quais são os seus direitos para cancelar ou adiar passagens e reservas. Com medo de uma possível contaminação pelo coronavírus, muitas pessoas estão adiando os planos de viajar. Estou aqui com o diretor do PROCON de São José do Rio Preto, Arnaldo Vieira, que vai dar mais informações sobre esse assunto. Arnaldo, quem já comprou passagens aéreas ou pacotes de viagem pode cancelar? Veja bem, as viagens internacionais, sim. Os órgãos de defesa do consumidor em todo o Brasil estão se mobilizando através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, orientando os consumidores nesse sentido. Pressionar as companhias aéreas a cancelar as viagens no primeiro momento, inclusive sem ônus, sem custo para o consumidor. Num segundo momento, se não for possível, remarcar para uma nova data ou um novo destino, fica a critério do consumidor. Isso nos casos das viagens internacionais. Já nas viagens nacionais, o cenário muda. O que a gente considera como fator superveniente, ou seja, uma contaminação em larga escala em território nacional, ainda não está configurada. Nós temos destinos de turismo aqui no Brasil que não tem exatamente caso nenhum. Nestes casos, o consumidor, então, não teria totalmente o direito do cancelamento. O que nós sugerimos, então, é a remarcação para uma nova data ou um novo destino, mas o direito na viagem internacional está garantido. E nesses dois casos, a empresa pode cobrar alguma multa do consumidor? De forma alguma. Talvez algumas políticas, dependendo da forma do contrato como foi feito, alguma política interna de cancelamento, através de um site por internet, etc., vão pedir uma taxa de remarcação, que tem, inclusive, tudo estabelecido pela ANAC.
O que a gente entende é que não pode ser abusivo somente por conta desta razão. O que nós consideramos como uma cobrança abusiva é, olha, eu preciso cobrar, ao invés de a taxa normal de 10%, eu vou te cobrar 15% por conta do corona. Isso não pode acontecer. Se isso já estava previsto previamente no contrato de transporte que foi estabelecido entre o consumidor e o fornecedor da empresa aérea em si, ok, a taxa está dentro do que é regular. Caso superveniente, caso superior a isso, por conta de corona, não, o consumidor não deve pagar. Os contratos prevêem também o cancelamento por parte das empresas? Aliás, especificamente por parte delas, deveria partir delas, inclusive. Porque, veja, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º, inciso 1º, ele garante a garantia essencial à saúde do consumidor na utilização do produto. Então, por conta de tudo o que está acontecendo, as empresas que operam fora do Brasil deveriam elas ter tomado a iniciativa. O que a gente tem visto recentemente, são empresas estrangeiras operando em território nacional. Das empresas grandes, as 3 maiores empresas brasileiras que fazem as pontes aéreas internacionais, todas elas se cotizaram e entenderam. As empresas internacionais ainda relutam. E é por isso que, inclusive, nós estamos recebendo as reclamações e encaminhando, caso não haja acordo prévio, através de PROCON, que vá para a Justiça. E aí, automaticamente, prejudica o consumidor e, automaticamente, a empresa. De que forma esses consumidores podem procurar mais informações? Olha, a ANAC disponibilizou links dentro do próprio site. A Fundação PROCON tem um hot site no próprio portal PROCON SP.gov.br e também através do aplicativo da Fundação PROCON, que pode estar disponível em todas as plataformas. Além disso, muito cuidado, e aí a gente recomenda, com as notícias falsas, as fake news que vão chover por aí. Dúvidas? Procure os órgãos de defesa do consumidor. O PROCON de Rio Preto está à disposição de todos nós para as ligações telefônicas e para atender os consumidores nessas dúvidas. Obrigada, Arnaldo, pelas informações. Mariana Daer, para a TV Câmara. Continuamos falando do coronavírus, agora sobre o impacto dessa pandemia na cultura. A companhia Cênica, grupo teatral aqui de Rio Preto, está com inscrições abertas para o núcleo de pesquisa cênica, mas precisou reorganizar a agenda do projeto, atendendo às orientações das autoridades de saúde. Matheus, vamos ao plenário, que a Thaís Machado tem mais informações sobre esse assunto. Thaís? É isso mesmo. Jaqueline, esse projeto oferta 20 vagas e a iniciativa busca incentivar o estudo teatral e também a formação de novas companhias. Sobre esse assunto eu converso agora com o Fagner Rodrigues, ele é diretor da CIA Cênica. Tudo bem, Fagner? Bem, as inscrições já estão abertas, já a gente vai falar a respeito das modificações que estão acontecendo em função da pandemia, mas quem estiver interessado já pode se manifestar. Sim, pode fazer as inscrições, as inscrições elas continuam abertas e é um processo seletivo e a gente faz o convite para todo mundo que deseja pesquisar um pouquinho da linguagem do teatro e das artes cênicas. E como eu disse, o início das atividades deve sofrer aí alguma alteração. Vocês têm uma previsão? Como é que vocês estão trabalhando esse período? Olha, a gente está no aguardo, na verdade, assim, na apreensão mesmo de quanto tempo vai demorar essa pandemia. Mas assim que estiver liberado, nós iniciamos a conclusão e o planejamento das ações do projeto. Quando vocês definirem esse início, como é que vão ser selecionados os participantes? Os participantes apresentam uma cena de até 3 minutos e depois desse processo de seleção, o curso ele continua durante 6 meses, 2 vezes na semana. É um curso de pesquisa, né? Então ele acontece semanalmente, 2 vezes na semana e é aberto a toda a comunidade, sem custo algum. O projeto ele acontece com recursos do PROAC. Agora, aproveitando a sua presença aqui, a pandemia ela afetou também outros espetáculos além desse curso que vocês promovem? Na verdade, a pandemia ela afetou toda a população e no mercado das artes, que já vivia uma instabilidade, tiveram a maioria das apresentações canceladas, as salas fechadas. Então, assim, é um momento onde várias famílias que dependem exclusivamente desse rendimento, de pensar em novas formas de nesse momento, aguardar. Mas é necessário por ser uma questão de saúde, então é uma necessidade de todos nós vamos passar por ela. Então, já que essas dificuldades vão ser enfrentadas por todas as pessoas que fazem parte do segmento, tem um plano B? Como é que essas dificuldades vão ser superadas? Olha, o plano B, na verdade, nesse momento, é cumprir as regras, né, as exigências, e acho que a população precisa entender isso, que é necessário. E nas artes a gente pensa em aguardar mesmo e pensar em que formas para potencializar depois esse mercado das artes, que é um mercado que também vai precisar de investimento, as pessoas vão precisar sobreviver. Então, a gente está no momento de pensar em formas de agir coletivamente.
Já destacando que quando as atividades forem retomadas, é importante que os riopretenses, toda a comunidade em geral, prestigie, participe, porque isso vai ser necessário. Isso, é importante que após esse momento da pandemia, a gente prestigie os artistas da cidade, que a gente assista espetáculos de dança, teatro, música, prestigie e incentive o artista local, que sobrevive da sua arte, e não só ele, mas também todo o mercado. São técnicos, são pessoas que também prestam serviços para as artes. A cultura, ela gera muita renda, muita gente depende dela. Então, enquanto isso, quem quiser mostrar o seu interesse pelo projeto, como é que faz para se inscrever? Acessar as nossas páginas, as nossas mídias sociais, ciacenica.com.br, no nosso site tem lá o link para inscrição via Projeto Território Cênico. Enquanto isso, vocês vão se organizando. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu vou retornar ao estúdio. Jaqueline, Matheus, é com vocês. Obrigado, Thaís. Força aí para o Fagner, o pessoal da cultura, sempre fortes aí. Ô, Jaqueline, vamos lembrar o pessoal de casa que entre as atividades canceladas por conta do coronavírus está o tradicional Parabéns para Rio Preto, com a distribuição de bolo que estava marcada para o dia 19. Ah, sim. Matheus, independente de não ter mais bolo por um motivo mais do que importante e sério, a saúde pública, nós continuamos com a nossa homenagem para Rio Preto, que no dia 19 faz 168 anos. E quem participa agora é o Roberto Prota, o Diego Torres e as irmãs Isabela, Heloísa e Laura Guerra Freitas. Parabéns, Rio Preto, pelos seus 168 anos, essa cidade maravilhosa e cheia de oportunidades. Rio Preto, cidade que eu amo! E a gente continua fazendo mais homenagem para Rio Preto, Jaqueline, é isso? Temos mais participação. É isso aí, os alunos do CAEC, o Centro Educacional Odete Nassif e Gabriel, reservaram um tempinho nas atividades da escola e fizeram um vídeo para homenagear a nossa cidade. Veja o recado deles para a nossa cidade, que completa 168 anos. Somos do CAEC, um centro que atende jovens e adultos. Temos oficinas, letramento, professor matemática, culinária, libras, informática, educação física e biblioteca. Várias coisas. Quem participou dessa homenagem, né, Jaque? Foi nosso super estagiário Guilherme Paixão, que juntou toda a galera lá do CAEC para gravar essa homenagem para São José do Rio Preto. E que bonitinho, quantas atividades eles desenvolvem lá. É isso mesmo. Obrigada, gente. É isso aí. Jaque, foi dada a largada para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. O prazo para acertar as contas com o Leão vai até o dia 30 de abril. Em 2019, a Delegacia da Receita Federal de Rio Preto recebeu 296 mil declarações. Para este ano, a estimativa é que haja um aumento de 4% de declarações. Neste ano, há uma novidade. O Destinação Solidária, que vai beneficiar entidades que dão assistência aos idosos. Veja como funciona o Destinação Solidária e como doar parte do imposto para entidades daqui da nossa cidade. Esse ano, quem for fazer a declaração do imposto de renda no modelo completo, poderá destinar até 3% do imposto devido para o fundo da criança e mais 3% para o fundo do idoso. A novidade é o fundo do idoso, porque até o ano passado só podia destinar para o fundo da criança. E esse ano para os dois, fundo da criança e fundo do idoso. A pessoa, depois da declaração totalmente preenchida, vai na ficha doações diretamente na declaração. Existem dois campos, para a criança e para o idoso. Então ele clica lá, por exemplo, no da criança, né, escolhe a cidade, no nosso caso aqui, São José do Rio Preto, né, e o computador, o programa, já calcula o valor que ele pode destinar. Então, é só copiar esse valor no campo próprio e imprimir o DARF através do próprio programa. Vai lá em declaração, imprimir DARF para o fundo da criança ou DARF para o fundo do idoso. E recolher esses DARFs, né, até o dia 30 de abril. Esse dinheiro fica aqui na nossa cidade
e vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para as crianças e idosos na nossa cidade. Então é muito importante as pessoas se conscientizarem que é importante fazer a destinação do imposto de renda para o fundo da criança e para o fundo do idoso. E também é importante ressaltar o seguinte, quem tem restituição também pode destinar. O valor destinado será somado à restituição do imposto de renda. O Destinação Solidária, ano passado, há uma estimativa de ter um aumento esse ano? Há uma expectativa, né? O ano passado, São José do Rio Preto, nas destinações, né, para o fundo do Direito da Criança e Adolescente, através da declaração, teve aproximadamente R$720 mil. Foi a 5ª cidade no estado de São Paulo. A 5ª. Esse ano vamos chegar numa posição Depende mais do contribuinte. do contribuinte. Se ele fizer a doação, né, ou melhor, a destinação, então pode crescer. E fazendo a destinação, conforme nós já dissemos, ele vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para as crianças e idosos da nossa cidade. Então é muito importante a pessoa fazer essa destinação do imposto de renda, tanto para o fundo da criança quanto para o fundo do idoso. 3% para a criança e 3% para o idoso. Daqui a pouco você assiste ao vivo aqui pela TV Câmara a 7ª sessão ordinária de 2020. É isso, Matheus. E vamos ao plenário, porque lá estão a Vivian e a Thaís conversando com os vereadores. A Thaís parece-me que está com o vereador Fábio Marcondes. É isso, Thaís? É isso mesmo, Jaqueline. Vereador Fábio Marcondes foi um dos primeiros a chegar aqui ao plenário. Já já, a Câmara de Rio Preto realiza a 7ª sessão ordinária do ano de 2020. Vereador, primeira sessão que vai ser realizada depois de adotadas as medidas aí de prevenção ao novo coronavírus. Hoje ainda teremos público um pouco restrito, mas com a presença de munícipes também. É importante a Câmara estar engajada e, mais importante ainda, toda a sociedade, a comunidade estar atenta e se precavendo. Boa tarde a todos, obrigado, Thaís, pela oportunidade, boa tarde a todos da TV Câmara. É um momento diferente, né, que nós estamos passando no nosso país, na verdade globalmente, né, no mundo inteiro. E não podia ser diferente aqui em São José do Rio Preto, na Câmara Municipal, de nós adotarmos essas medidas restritivas, né? Pensando em quem? Pensando não somente na gente, pensando no próximo também, pensando naquele que pode vir a ser contaminado por esse vírus e, acima de tudo, pedindo as orações para que isso acabe logo e nós possamos retomar a normalidade. Eu acho que o presidente, junto com a mesa diretora, tomou as medidas que eram necessárias naquele momento, sempre lembrando que você não sabe o amanhã, né? Para esta sessão as medidas foram tomadas, eu acho que o público já está conscientizado, já está saindo menos de casa, então isso já é uma globalização no que se refere às restrições. Mas o trabalho da Câmara é sempre transparente. Para isso nós temos a TV Câmara, o site e os gabinetes também estão sempre à disposição. Mesmo com a restrição da permanência de munícipes aqui na Câmara, via telefone, via e-mail, redes sociais, o atendimento continua. Nós não podemos parar, né? Nós temos que tomar algumas precauções, mas parar totalmente não dá. Câmara Municipal, os projetos votam em benefício da população. E se nós pararmos, o benefício também para também. Existem algumas restrições na circulação dentro da Câmara, mas os vereadores estão livres para fazer visitas, para cuidar do seu bairro, cuidar da cidade externamente. Perfeito, vereador. Uma ótima sessão, uma ótima votação na noite de hoje, um ótimo trabalho. Eu que agradeço e que nós possamos ter um Brasil cada vez melhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Eu volto ao estúdio com Matheus e Jaqueline. Obrigado, Thaís. O assunto agora é oportunidade de trabalho. Quem quiser trabalhar no Censo 2020 já pode se inscrever no processo seletivo do IBGE. Confira. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abriu processo seletivo para contratar profissionais que irão trabalhar no Censo 2020. Em Rio Preto, serão ofertadas 492 vagas. Os postos são temporários. Serão 2 processos seletivos. O de nível médio é destinado às vagas de agentes censitários municipais e agentes supervisores. Os salários são de R$ 2.100 e R$ 1.700, respectivamente. Já o processo seletivo de nível fundamental vai selecionar recenseadores. Esses profissionais serão remunerados por produtividade, de acordo com o número de domicílios visitados. O site do IBGE oferece um simulador que estima o valor a ser recebido de acordo com a cidade e as horas trabalhadas. Em Rio Preto, trabalhando 40 horas semanais, a remuneração mensal pode chegar a R$ 3.000.
As inscrições, que vão até o dia 24 de março, devem ser feitas pela internet, no site sebrasp.org.br. Mais informações no portal do IBGE, ibge.gov.br. E daqui a pouco você acompanha a 7ª sessão ordinária deste ano. É isso mesmo, e agora a gente volta novamente ao plenário, agora com a repórter Vivian Lima, que conversa com o vereador Marco Rilo. Sobre um projeto importante aqui da casa hoje, projeto do Executivo que reajusta o salário dos servidores públicos municipais. Vereador, como é que o senhor imagina que deve ser essa discussão hoje? Passa esse projeto, teremos polêmica, discussão? Olha, infelizmente os projetos estão agregados, que é o aumento e a reforma da Previdência. Eu acho que a reforma da Previdência tinha que ter vindo bem antes para ser debatida. Veio no afogadilho, fizeram uma audiência pública aqui muito fraca, muito evasiva, com os discursos até meio políticos. Quer fazer o prefeito propõe 25% a parte da patronal, e que não é honesto, porque nós sabemos que o atuarial está com uma defasagem de 1 bilhão e 600 milhões. Se isso vai prejudicar, a participação da prefeitura com 25% só pode trazer transtorno para os futuros prefeitos. Então, eu não estou, eu não vou votar nesse projeto favorável. Mas, infelizmente, o aumento vosso dos servidores públicos estão dentro desse projeto. Eu vou pedir para separar. Se não houver destaque, eu vou votar contra, infelizmente. Muito obrigada pelas informações, vereador. Voltamos ao estúdio. Câmara Notícias fica por aqui. Você assiste agora a 7ª sessão ordinária de 2020. E você acompanha o resultado da votação da sessão de hoje em nossas redes sociais e no site oficial da Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. Tchau. Tchau, tchau.